Olá pessoal, aqui é o Henrique Xavier, cientista de dados do Gabinete Compartilhado do Movimento Acredito, e hoje eu vou apresentar para vocês o painel de temas do Congresso, painel de temas das proposições. Então você vem aqui nesse endereço, dados.movimentoacredito.org, é a página de dados do Gabinete Compartilhado do Movimento Acredito. Você desce aqui nesse link, painel de temas das proposições. Então, esse painel ele mostra dois gráficos e esses gráficos eles funcionam da mesma forma e contêm a mesma informação. Tá? Certo? Um vai ser o nosso chamado gráfico principal e o outro gráfico de referência. A ideia é que você pode filtrar, então, o que esses gráficos mostram? Né? Eles mostram para cada tema, então aqui eu tenho um tema que as propostas apresentadas pelos deputados são classificadas de acordo com temas pela própria Câmara. Né? Então ele mostra para cada tema a frequência com que uma proposição foi classificada naquele tema. Note que cada proposição ela pode apresentar, na verdade, mais de um tema. Certo? Então ela, por exemplo, pode ser tratar tanto de direitos humanos e minorias quanto de educação, por exemplo. Então, se você somar essas colunas, ela não vai dar 100%, porque o que essas colunas mostram é a fração de proposições que citam aquele tema, que versam sobre aquele tema. E aí, por que tem dois gráficos? Você pode comparar, usando esses filtros, você pode fazer seleções diferentes e fazer comparações. Então, a proposta aqui é poder comparar recortes diferentes. Então, o primeiro filtro aqui é o filtro do tipo da proposição. Então, você pode filtrar, por exemplo, por selecionar apenas projetos de lei, projetos de decreto legislativo, projetos de lei complementar, propostas de emenda à Constituição, projetos de decreto legislativo, medida provisória e entre outras coisas. Aqui, como é que funciona então o filtro? Você pode clicar nessas caixas e você deseleciona aquele tipo, ou você seleciona novamente. Desse lado aqui, onde aparece esse only, ou dependendo da sua configuração do seu computador, pode aparecer somente. Você clicando aqui, você seleciona apenas aquele tipo de proposição. Se você quiser voltar à seleção de todas, você deseleciona aqui a última que sobrou, ou então você pode usar aqui em cima esse quadradinho também. Essa coluna aqui, esses números que aparecem, são o número de proposições. Então, nós temos, por exemplo, quase 24.500 projetos de lei, enquanto que propostas de emenda à Constituição temos próximo de 1.000. Certo? Então, vamos, por exemplo, selecionar apenas projetos de lei. Aqui você tem um filtro igual, a mesma proposta, só que para o ano que aquela proposição foi apresentada. Então, você também pode selecionar apenas alguns anos, etc. Vamos, por exemplo, selecionar apenas o ano de 2019. Então, vamos analisar apenas proposições que foram apresentadas no ano de 2019. Aqui, você tem, então, pode selecionar o partido ao qual pertence o parlamentar que apresentou. Então, você também pode ter mais de um autor, podem ser de partidos diferentes, então você também pode, contanto que apareça um autor daquele partido, você seleciona aquela proposição dessa forma aqui. Aqui também a mesma coisa, você pode selecionar as proposições que você quer analisar com base na unidade federativa de um dos autores, de pelo menos um autor. Então, vamos aqui fazer uma comparação. Então, eu vou selecionar também apenas projetos de lei, mas eu vou selecionar todos os anos menos o ano de 2019. Então, a proposta é comparar do ponto de vista como o ano atual, como a distribuição de temas de maior interesse na atual legislatura se compara com a média histórica, digamos. E uma coisa que a gente vê é que o direito penal e processual penal ele subiu, porque aqui está com uma frequência de 13,34%, enquanto que historicamente cerca de 9,4% dos projetos de lei versavam sobre esse tema. Esse gráfico aqui ele está ligado a esta tabela aqui embaixo.
né? Ou seja, todas as seleções que você faz nesse gráfico, elas se aplicam a esta tabela também. Tá? Esse aqui não, esse aqui ele não faz nenhuma seleção. Bom, então aqui o que vai de acordo com a seleção que a gente fez, essa tabela vai apresentar projetos de lei do ano de 2019. Tá? Além disso, você pode escolher o tema aqui das proposições que vão aparecer nessa tabela. Por exemplo, eu posso selecionar apenas educação. Então, clicando aqui na coluna da educação, agora todos os projetos de lei que aparecem nessa tabela versam sobre educação, certo? Você pode apertar Ctrl aqui no teclado e selecionar um outro tópico, por exemplo, saúde. E agora a tabela vai mostrar projetos de lei de educação e de saúde. Para desselecionar, eu posso clicar em qualquer tema, né, e eu clico mais uma vez. Então, quando você clica no último que está selecionado, ele volta para todas as seleções anteriores. Aqui a tabela ela pode ser organizada por qualquer coluna, ela pode ser ordenada. Então, por exemplo, eu posso ordenar por número. Se eu clicar outra vez, eu ordeno eu troco a ordenação de crescente para decrescente. Né? Eu posso aqui, por exemplo, também ordenar por autor, etc. Aqui no número, você tem um link para algumas proposições. Algumas não funcionam por um defeito do próprio Data Studio, que é a ferramenta que a gente utilizou para fazer esse painel, mas você deve encontrar um link para todas as proposições. Né? Então você pode ler o inteiro teor e o que trata de fato aquela proposição. Por fim, você pode clicar com o botão direito aqui nessa tabela e você pode baixar toda a informação dessa tabela para diversos formatos. Muito bem, boa pesquisa.